Saudações a todas e todos. Este é o canal Pontos de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é por que apoiar o fim da jornada de 6 por 1? Eu estou aqui, evidentemente, online com o Sérgio Batalha. O Sérgio é mestre em Direito, ex-conselheiro da OAB-RJ, ex-presidente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro e um dos mais conceituados consultores trabalhistas do país. Ele vai falar aqui um pouquinho desse tema que está causando a maior controvérsia, né? O que tem de empresário aí chorando, dizendo que é o fim do mundo, que o negócio dele vai acabar, que ele vai falir, que ele vai ter que demitir empregados, aquele terrorismo que a gente já conhece, né? Eu não vou nem me estender muito nisso, porque, de certa maneira, o Sérgio vai falar disso de uma maneira muito mais eloquente do que eu. Mas de qualquer forma, eu gostaria muito de agradecer aqui a presença dele para falar desse tema que eu acho que é estruturante dentro de uma agenda de retomada dos direitos sociais no Brasil. Muito obrigado, Sérgio. E a palavra é toda sua. Não, é um prazer, saudações a todos. E, Marcelo, eu diria que é um tema estratégico, é uma das discussões mais importantes, na minha opinião, dos últimos anos. Eu me lembro que, né, você também vai se lembrar, nós fomos colegas de faculdade, vivemos um momento histórico muito interessante e único, né, que foi a Constituinte, e, na época, houve um movimento semelhante, vitorioso. Para quem não se recorda, a jornada de trabalho até a Constituição de 88 era de 48 horas, né, semanais. Você tinha 8 horas diárias, era regulado pela CLT, né, não havia nada na Constituição. Você tinha 8 horas diárias com uma folga semanal. Isso, né, totalizava 48 horas. Houve uma grande discussão na Constituinte. Na época, o movimento dos trabalhadores, o movimento das forças populares, estava em ascensão com o fim da ditadura militar e chegou a ser aprovado num primeiro relatório, não me recordo exatamente de toda a tramitação, a redução para a jornada de 40 horas, que na época, na minha opinião, já seria o adequado em linha com os países né, de uma mesma pujança econômica que o Brasil, que na época já era um país industrializado. Então nós já viríamos na linha desses países europeus, dos Estados Unidos, de vários países. Houve uma reação, né, que já era esperada, dos parlamentares ligados aos empresários. Na época já era chamado Centrão, né, curiosamente era a mesma denominação, e eles pressionaram para tentar, inclusive, evitar qualquer redução, e no final se chegou a uma fórmula, à época, de consenso, que já representou uma vitória, que foi a inclusão das 44 horas semanais. Mas, como todos nós sabemos, as 44 horas semanais só permitem uma folga semanal, né? Então, o trabalhador, ele trabalha reduzido, né, no sábado, né, geralmente, mas ele só consegue ter um dia de folga por semana. E essa luta, ela vem de novo agora, né, após um momento, aliás, em um momento muito de baixa dos direitos dos trabalhadores, um momento muito difícil para os trabalhadores em geral, onde o movimento sindical está num momento muito fraco, sem fonte de recurso, quase que massacrado, onde os trabalhadores vêm sofrendo reveses, inclusive nos tribunais. Nós já discutimos isso aqui até nesse canal anteriormente, uma linha de jurisprudência, uma ofensiva do STF, do Supremo Tribunal Federal, muito pesada contra os direitos trabalhistas, tentando afastar a aplicabilidade da CLT, dos direitos trabalhistas. E, Marcelo, surpreendentemente, num momento desse que tudo parecia muito ruim, né, que nós estávamos quase que encurralados, surge um movimento interessantíssimo e muito forte, porque espontâneo,
é um rapaz jovem, que é até vereador eleito do PSOL, mas ele na época nem era vereador. Ele começa a fazer vídeos de um movimento que ele intitulou Vida Além do Trabalho, um título muito feliz, e que ele começa a defender, né, a necessidade de se ter mais folga, de passar para uma redução de jornada que permitisse 2, 3 folgas semanais. Esse vídeo viraliza, esse rapaz eleito pelo PSOL aqui no Rio, um rapaz que até então era praticamente, vamos dizer, desconhecido, e esse movimento ganha uma força, uma potência que vem, na verdade, não do autor, que teve uma rara felicidade, mas, na verdade, vem pelo tema, pela sua inserção, né, pelo dinamismo da economia brasileira, contrastando com uma jornada de trabalho de países que não têm essa evolução. Então, você tem esse contraste e essa pauta ganha uma força por si. Depois, a deputada Érica Hilton também, num momento muito feliz, faz a proposta dela, que é mais ousada, é de 4x3, na verdade, ela quer garantir 3 folgas semanais, e esse tema toma as redes, né? Quer dizer, independente de mídia, de sindicatos, e eu acho que é um tema realmente estratégico, é o primeiro momento, eu diria, Marcelo, talvez em décadas, que a classe trabalhadora está na ofensiva, e o patronato na defensiva, tentando justificar essa manutenção da jornada de trabalho, né? Que eu acho que depois eu posso aprofundar mais, mas, quer dizer, o momento é estratégico, é um momento único, né, em que você pode obter uma vitória significativa da classe trabalhadora, né, e garantir para ela, que é importante, não apenas mais um dia de folga. Isso é um ganho, inclusive, de salário, porque, obviamente, se você mantém o salário e reduz as horas trabalhadas, você tem uma valorização do trabalho, um avanço, né, da massa salarial. Você vai ter provavelmente uma redução do desemprego ainda maior, porque você vai ter a necessidade de contratação por escalas, para você manter, né, a produção como está, embora não seja proporcional, depois eu vou explicar isso, mas, quer dizer, você tem todo um avanço, né, uma conquista e uma pauta estratégica em que as forças populares, progressistas, os trabalhadores, em décadas estão na ofensiva e não tentando simplesmente garantir, proteger, defender direitos já conquistados, né? Lógico. E me diga uma coisa, você já tocou, né, em dois assuntos aí que você levantou, né? Por que é diferente, né? Eu até sei, mas era interessante o público tomasse contato com essa discussão. O problema da jornada, né? O projeto da Érica Hilton, na verdade, é 4x3, né? Sim. Se eu não me engano, não estou com o projeto na cabeça exatamente, mas ela propõe algo como 36 horas semanais, uma coisa assim, que acabaria jogando a jornada, e ela propõe que haja 3 folgas, então acabaria garantindo 3 folgas semanais, se eu não me engano. E é um padrão bem conhecido, né, e utilizado na Europa, né? Inclusive, vendo, né? Isso, onde tem a ponta hoje dessa discussão, quer dizer, os países mais avançados nessa discussão estão indo, como a Alemanha, alguns países, e algumas empresas também mais avançadas estão partindo realmente por 4x3. Né? Isso eu diria, a Érica, até com razão, estrategicamente não acho que ela fez errado, ela foi para o avanço, quer dizer, ela foi para a ponta do que está se discutindo hoje, quer dizer, para o mais avançado que existe hoje no mundo, é realmente o 4x3, é a jornada que está se avançando, né? Agora, claro que aí tem toda uma discussão política, estratégica, se isso vai vingar no Brasil ou se a gente vai acabar chegando a algum consenso de talvez finalmente chegar nas 40 horas, que é a jornada, Marcelo, amplamente praticada na Europa, nos Estados Unidos. Não podemos esquecer, o Brasil não é uma economiazinha. O Brasil, né,
uma das maiores economias do mundo, né? É um país industrializado, é um país com tecnologia, é um país hoje amplamente informatizado, onde nós temos até setores que, curiosamente, a gente dá até banho, né? Em países estrangeiros, o sistema de votação nosso é talvez o melhor do mundo, né? Considerado talvez o melhor do mundo. Votação, apuração. Nós temos na área bancária avanços impressionantes. O Pix é uma coisa que, não sei se todos têm essa noção, não existe, eu não tenho certeza se existe exatamente assim em outro país do mundo, mas em muitos países avançados não existe nada como o Pix, por exemplo, essa transferência. Então, nós temos em alguns setores de ponta bastante automação, bastante avanço. Então, assim, somos uma economia pujante, uma economia crescendo, quer dizer, que tem uma condição de trabalhar essa questão da produtividade e jornada do trabalho, né? Eu acredito firmemente nisso. E o que você está achando aí desse negócio Alô? Tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo bem. Tá. O que você acha essa reação do empresariado, né? Quer dizer, é um negócio meio terrorista, né? O empresariado brasileiro, particularmente, ele, primeiro assim, né? Obviamente, ele não é monolítico, né? Ele tem setores de ponta, né? Que, na verdade, já não trabalham mais com a escala 6x1, né? Os setores de ponta, há muito tempo, já trabalham com jornadas de 40 horas, quando não menores, né? Então, assim, você tem uma reação principalmente de um setor mais atrasado do empresariado brasileiro, mas que acaba, curiosamente, o empresário brasileiro ele tem uma cabeça complicada. Mesmo os setores mais avançados, eles não tomam a frente das entidades patronais, das entidades empresariais, eles não ganham voz para verbalizar, né? Eles preferem andar a reboque do setor mais atrasado. Então, quem acaba hegemonizando a voz do empresariado, lamentavelmente, na minha opinião, são os setores mais atrasados. Quer dizer, esses setores com menos tecnologia e com uma cabeça mais atrasada. São setores que, em alguns casos, eu acho que não chegaram nem no Fordismo, né? O sujeito não entende que ele tem que remunerar bem o empregado para o empregado consumir o produto dele. Isso é do capitalismo, né? As pessoas não entendem muito como funciona o capitalismo. Você vai nos Estados Unidos, que, né, é uma referência óbvia do capitalismo, né? E você vai verificar que a grande pujança do capitalismo americano é uma classe média grande que consome muito, né? E que tem que ganhar para consumir, né? Se os salários estiverem arrochados, se o sujeito tiver... ele não consome. Então, quer dizer, esse mercado interno pujante é um fator positivo para o capitalismo, né? Então, assim, alguns empresários eles ficam num jogo que quanto menos eles pagarem, quanto menos direitos eles derem, melhor a coisa está para eles, o que é uma visão errada, é uma visão atrasada. Mas, infelizmente, quer dizer, alguns, eu às vezes brinco, é quase uma tara de alguns tirar direito trabalhista, acha que aquilo é uma vitória fantástica, quando qualquer economista minimamente sério, competente, vai dizer para ele que uma redução de massa salarial tem um efeito recessivo na economia que vai atingir esse empresário no rebote mais à frente. Quer dizer, então é ruim a redução da massa salarial, né? E em relação ao terrorismo, Marcelo, eu acho interessante explicar algumas coisas, até para a gente contextualizar corretamente. Então, assim, primeiro, você vai ter, provavelmente, vamos trabalhar com a hipótese mais provável, que é você chegar nas 40 horas, né? Que no fundo, o acordo mais provável que se vê à frente. Com as 40 horas, você vai ter uma redução aí, vamos lá, um pouco menor, inclusive, do que 10% da jornada de trabalho. Isso não significa uma redução de 10% na produtividade. Isso aí, e aí eu digo, isso não é uma opinião minha, isso é uma referência dos países que fizeram essa redução. Fizeram essa redução
E eu vou dizer, Marcelo, na verdade, a experiência é de aumento da produtividade. A experiência que há é de aumento. Quer dizer, o trabalhador mais descansado, mais relaxado, com uma vida melhor, né? Ele frequentemente acaba produzindo mais e, inclusive, fazendo as horas de trabalho dele renderem mais. Isso é uma experiência histórica que foi... há estudos na Inglaterra, há estudos em vários países nesse sentido. Quer dizer, não há redução da produtividade, há aumento. E eu vou dar, nesse sentido, para derrubar de vez o terrorismo, eu vou dar uma experiência histórica que nós vivemos. Né? Eu até brinquei outro dia num programa falando sobre isso. Eu falei, a vantagem da gente ser mais velho, né, ter, como eu, mais de 35 anos de advocacia trabalhista, é que você já viu muita coisa. Então, por exemplo, nós vimos a promulgação da Constituição de 88, onde houve a redução, né, de 48 para 44 horas. E aí, meus amigos, podem ir para buscar na história. Houve quebradeira de empresa, houve redução da produção no Brasil, houve algum desastre econômico? Não. Essa redução ela foi perfeitamente absorvida pela produção. Perfeitamente absorvida. Não houve trauma nenhum, não houve quebradeira de empresa nenhuma, não houve nada disso. Isso é o que eu digo, é um terrorismo bobo. Claro que, evidentemente, pode... Eu diria que você pode ter um pequeno aumento de custo, talvez, num determinado momento, que é compensado, que isso muitos empresários não estão percebendo, exatamente por essa miopia que eu comento. Por exemplo, setor de bares e restaurantes, é um setor que está reclamando. Mas, pô, nós precisamos dessas horas no sábado, que, pô, né? Primeiro que também é importante dizer que tem de tudo na rede, né? Quando o sujeito dá 2 folgas, existe uma coisa chamada escala, né? Obviamente, você vai ter gente sábado e domingo trabalhando no restaurante. Né? Quer dizer que você reduziu, botou 2 folgas, o restaurante não abre, né? Então, parece óbvio, mas é bom esclarecer. Você tem escala, o sujeito pode trabalhar no sábado e folgar, por exemplo, domingo e segunda, né? Existem outras formas. Mas, brincadeiras à parte, fora isso, você tem o seguinte, tá bom, você, vamos dizer, vai ter que talvez contratar uma coisa, um ajuste ali, mais um funcionário, uma coisa. E a renda extra que você vai ter com o trabalhador que passou a almoçar no sábado com a família, né? Com a folga que ele tem, ele vai almoçar no restaurantezinho do seu bairro, ou vai passear, vai a Copacabana, vai almoçar com a sua família. Então, você tem talvez um aumento, porque, evidentemente, com mais uma folga, o trabalhador vai gastar um pouco mais em lazer. Ele vai ter um lazer a mais com a família dele. Ele não vai simplesmente ficar parado em casa. Normalmente, não vai ficar parado em casa. Ele vai a um botequim, ele vai a um parque, ele vai a um restaurante com a família, ele vai a algum lugar, vai comer uma pizza no shopping. Isso movimenta a economia. Esses setores não estão percebendo isso. Existe, evidentemente, isso também não sou eu que estou inventando, isso são experiências da Europa, dos Estados Unidos, quer dizer, você, quando reduz jornada, você aumenta também o trabalho de determinados setores, de lazer, de diversão, então você vai ter mais cinema, você vai ter mais, eventualmente, teatro, música, né? Então, é importante perceber a potência dessa pauta, né, para todo mundo, e perceber que ela não claro que ela é, sim, a luta de classes, lógico, a boa e velha luta de classes ressurgindo, como eu disse, mas ela não é necessariamente a derrota fragorosa do empregador, não, ela é a modernização, é você trabalhar, aumentar a produtividade, com menos horas você fazer a mesma coisa, o que é perfeitamente possível, né? Já está sendo feito em outros países, e a experiência tem mostrado que acaba sendo positivo para o país e para a economia como um todo. Né? É verdade. Bom, Sérgio, eu queria te agradecer mais uma vez, né? E voltaremos, provavelmente, né? Porque esse assunto não morre agora, né? Como você bem... Não, espero que não, né? A gente está no início de jornada com relação a isso, né? Esse é um tema que vai crescer,
que vai trazer mais gente em torno da defesa dele, né? E ele vai continuar, digamos assim, no centro das atenções, né? Então, Marcelo, se você me permite até, eu queria fazer um fechamento, comentar, porque claro. algumas resistências, eu não vou até adjetivar de forma muito forte, a própria de alguns setores da esquerda e de alguns setores do sindicalismo que ainda não entenderam o tamanho dessa pauta. Então, algumas pessoas estão um pouco desconfiadas, fazendo algumas comparações, a meu ver, completamente sem sentido com 2013, com a questão da redução da passagem, que isso pode ser um oportuno. Alguns estão incomodados porque veio do PSOL, aí o sujeito fica num. Agora, Marcelo, alguém lembra, eu pelo menos não sei, quem foi o sujeito lá no século XIX que começou a luta pelas 8 horas? Ninguém vai lembrar, eu não lembro, eu não sei. A pauta ela tem uma força que ela avassala essa questão pessoal. A pauta, obviamente, não é do rapaz, acho que é Rick, e não é mesmo da nossa deputada Erika Hilton, que fez um belíssimo papel, até mostrando que não há incompatibilidade entre defesa dos direitos civis e defesa dos direitos da classe trabalhadora, muito feliz a atuação dela. Mas assim, não é deles, muito menos do PSOL. O movimento sindical tem que entender que essa pauta é estratégica, é do trabalhador, é de todos. E o governo tem que entender, o governo Lula, que é um governo quer dizer, que os trabalhadores votaram majoritariamente, é um governo que se propõe a defender os trabalhadores, se propôs a revogar a reforma trabalhista, infelizmente ainda não fez nada nesse sentido. É o momento do governo embarcar, do movimento sindical embarcar e de todas as forças progressistas embarcarem, independente, porque isso ninguém vai lembrar daqui a 30, e também não interessa se daqui 30, 40 anos quem começou, se foi o rapaz do VAT, se foi a Erika Hilton, isso é absolutamente irrelevante. A pauta ela tem uma dimensão que não pode ser parada, nem pode ser medida pela pessoa que falou nisso na primeira vez, porque até nem não foi uma coisa, é uma felicidade, é você falar a coisa certa no momento certo, fazer alguns comparar, mas o Reginaldo, um deputado do PT, né, fez um projeto, ninguém falou, talvez ele não tenha falado, talvez o momento não tenha sido certo, talvez tenha faltado um vídeo, um movimento como o VAT, ninguém sabe, mas as coisas também vão crescendo, mas o fato agora é um momento histórico, surgiu a luta, surgiu o movimento está crescendo, então é a hora de todos embarcarem. Desculpa, mas eu senti a necessidade de fazer essa observação. Foi um bom reparo que você fez. Eu estava sentindo também essa desconfiança, que eu acho justificada. Eu tenho o maior respeito por algumas pessoas que levantaram esse argumento, mas realmente não faz muito sentido. Não tem. É comparação com conjunturas completamente diferentes. Aí, lembra o negócio de 2013. Pautas completamente diferentes. E também o problema de ter sido levantado, digamos assim, por pessoas ligadas ao PSOL também, não, é irrelevante também. Né? Claro. Então, te agradeço aí, Sérgio. Sim, não, foi um prazer. Vamos chegando aqui ao fim, como eu sempre faço. Eu peço que quem gostou, curta, quem curtiu, se inscreva, e quem se inscreveu, que chame os amigos para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço a todos, até a próxima.